Graça e paz, meus queridos e amados irmãos, Deus os abençoe, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Coisa boa nós devemos apresentar. Eu sou reitor do Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida e também professor do CETADEB, professor do Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil. E eu estou recebendo aqui esse maravilhoso livro, Perguntas Escatológicas. 101 respostas a perguntas, questões sobre a doutrina das últimas coisas. Este livro aqui, escrito pelo pastor Ciro Sanches Zibordi, é um livro com 250 páginas. Vai responder muito das tuas perguntas na área de escatologia. Este livro tem uma profundidade de conhecimento bíblico e teológico aplicado. Pastor Ciro Sanches Zibordi, ele é professor no Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil, é um grande conferencista. E ele lançou agora, esse ano 2021, este importante livro. Esse livro foi lançado agora semana passada. E você poderá fazer esse curso também através do Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida. Sim. Código de área 13, 99, 620, 69, 38. Só que o curso é do CETADEB, da qual eu também sou professor. E você poderá adquirir este livro, mais a prova, que é 20 questões, no conforto do seu lar, no conforto da sua casa. Você estudará este livro, com 250 páginas, vai fazer a prova, vai fazer uma foto bonitinha, ou vai escanear esta prova, frente e verso, irá nos enviar. E eu estarei enviando ao CETADEB, que é o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil. Se você desejar, também poderá fazer diretamente com o CETADEB. Mas estamos sempre à sua disposição, pois somos um só em Jesus Cristo. Você entre em contato conosco, código de área 13 99 620 69 38. Adquira este seu exemplar. São 250 páginas. Mais a prova. Você vai fazer um curso com qualidade. E o pastor Ciro Sanches Zibordi, ele é fantástico. Ele é muito bom nessa área de conhecimento bíblico e teológico. Ele tem livros escritos como este: Erros que os pregadores devem evitar. Meu Deus, quantos livros bons ele tem escrito junto à Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, com uma visão bíblica, doutrinária e profundidade teológica. Erros que os pregadores devem evitar. E você sabe que tem pregador por aí que fala coisa do arco da véia, né? Só que ele não parou apenas no erro que os pregadores devem evitar, não. Ele foi um pouco mais além. Mais erros que os pregadores devem evitar. Olha aqui, mais erros que os pregadores devem evitar. Pastor Ciro Sanches Zibordi, ele é pregador do Evangelho, pastor na Assembleia de Deus em Cordovil, Rio de Janeiro, editor de obras nacionais da CPAD, articulista, comentador de lições bíblicas para juventude, juvenis e adolescentes, né? E autor de vários livros, como esse que eu apresentei, Erros que os pregadores devem evitar, e outros que eu vou apresentar a vocês também. Evangelhos que Paulo jamais pregaria, Adolescentes S.A. e perguntas intrigantes que os jovens costumam fazer. E são livros editados pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil.
mas são livros com conteúdo bíblico, conteúdo doutrinário e teológico, profundidade, qualidade e muito bom. E mais erros que os pregadores devem evitar. Parou aí? Parou nada. Ele continua escrevendo. Aí ele lançou este livro que eu indico para quem gosta de louvor. Erros que os adoradores devem evitar. Você sabia que tem hinos que são cantados, que não tem conteúdo bíblico nem conteúdo teológico? Pois é, através desse livro aqui você vai entender erros que os adoradores devem evitar. Muito bom esse livro aqui. Também ele escreveu esse importante livro. E olha que perguntas escatológicas é profundo, hein? E ele já tinha escrito esse livro, ó, erros escatológicos que os pregadores devem evitar. Muito bom este livro aqui, erros escatológicos que os pregadores devem evitar. Tem pregador que vai querer ensinar escatologia e ele não conhece nada de escatologia e acaba aplicando uma coisa que não é verdade. Isso é um perigo muito grande. Esse livro é muito bom e ele ainda não parou, continua escrevendo. Ele vai lançar um agora sobre Jesus. É o livro mais esperado do ano, sobre Jesus. Ele já escreveu sobre, aqui ó, Estevão, o primeiro apologista do Evangelho. Estevão, o primeiro apologista do Evangelho. Por que eu estou fazendo essa indicação? Porque eu estou falando da importância deste livro aqui. Perguntas escatológicas, 101 respostas a perguntas e questões sobre a doutrina das últimas coisas. Observe que este livro aqui são 101 respostas às principais questões. As principais questões sobre a doutrina das últimas coisas. Quer entender escatologia? Meu irmão, o caminho é este. Se você tiver paciência, daqui a pouco eu vou salientar cada ponto que está abordado no sumário. Aqui. Cada ponto que está abordado aqui no sumário desse livro com 250 páginas, que é tratado nessa importante disciplina. Isso é muito importante. Mas será que ele parou de escrever? Não, ele continua escrevendo. Ele escreveu o livro aí sobre João Batista, um pregador controvertido. Muito bom o livro que ele escreveu. Outro sobre Filipe. Ele escrevendo sobre os apóstolos. Mas ele escreveu esse livro também. Evangelhos que Paulo jamais pregaria. Ó, tem pregação que está sendo feita por aí afora, irmão, que foge do teor bíblico, que foge do teor teológico. Evangelhos que Paulo jamais pregaria. Será que o Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida está recebendo algum valor para poder fazer propaganda desses excelentes livros? Não. Eu trabalho em parceria com o CETADB. Embora sendo reitor do Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida, sou professor também pelo Centro Educacional Teológico da Assembleia de Deus no Brasil. Então, este livro aqui é um curso oferecido pelo CETADB, Centro Educacional e Teológico da Assembleia de Deus no Brasil. Você vai receber o livro e mais a prova. Eu disse livro e prova em conjunto. São 20 questões. 20 questões. Você vai ler o livro, você vai devorar este livro e vai responder a prova. Aí você vai escanear esta prova ou vai bater um WhatsApp e vai me enviar. Código de área 13 99 620 6938. E eu vou estar enviando para o CETADB e você estará recebendo o seu certificado de conclusão deste curso, reconhecido pela Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, que vem selado. E aí eu estou divulgando porque coisa boa tem que divulgar. Ainda mais eu que amo escatologia.
E o meu próprio livro vai ser lançado agora em abril, na área de escatologia, com 220 páginas. Você vê, eu perdi por 30 páginas. Pastor Ciro ele com 250 páginas. O meu saiu com um pouco mais de 220 páginas. Com profundidade bíblica e teológica. E o diretor do CETADB é o nosso amado pastor Hércules Carvalho de Nobre, a vice-diretora Eliane Pagani Acioli de Nobre. E é muito bom os trabalhos do CETADB, porque eu já sou professor do CETADB já há muitos anos. Observe o sumário desse importante curso. Da página 17 à página 34, que vai envolver o assunto sobre escatologia bíblica, essa primeira aula estudar-se-á. Por que estudar escatologia? O que é a escatologia bíblica e quais são as suas fontes? Quais são as escolas escatológicas quanto ao estudo do livro de Apocalipse? Idealismo e historicismo, futurismo, preterismo. Quais são as escolas escatológicas quanto ao estudo do futuro de Israel? Aliancismo ou neo-aliancismo? Dispensacionalismo clássico, dispensacionalismo progressivo? Quais são os principais eventos escatológicos? Por que devemos estudar a escatologia bíblica e não a especulativa? O que a maçonaria, os Illuminatis e os Bilderbergs têm a ver com a escatologia? Especulações sobre a maçonaria, especulações sobre os Illuminati, especulações sobre os Bilderbergs. A escatologia bíblica determina quando será o fim do mundo? Já estamos nos últimos dias? Aí, na página 34, já tem uma atividade de apoio, que é a lição do capítulo 1. Terminando a lição do capítulo 1, vamos adentrar para a lição do capítulo 2. Na página 37 à página 53. Nesta segunda lição, estudaremos a diferença entre a segunda vinda e o arrebatamento da igreja. O que é o sermão profético do Senhor Jesus? Como entender a pergunta dos discípulos no sermão profético de Jesus? Como interpretar o sermão profético do Senhor Jesus? O que é o tribunal de Cristo? O que são as bodas do Cordeiro? Por que a tribulação é diferente da grande tribulação? O que é a manifestação de Jesus em poder e glória? O que é o milênio? O que é a última revolta do diabo e sua condenação? O que é o juízo final? O que é o estado eterno dos salvos em Cristo? Terminando esta segunda aula, temos a atividade de apoio na página 53, que é relacionado ao capítulo 2. Aí, adentraremos para o capítulo 3, a terceira aula, que começa na página 57 e vai até a página 91. Que essa terceira aula ensina escatológicos do Senhor Jesus. Preste atenção. O que são as dores de parto e o princípio das dores? O princípio das dores já começou? O que significa perseverar até o fim? Quando o evangelho do reino será pregado em todo o mundo? O que é o abominável da desolação? Qual é a relação entre a abominação? Qual é a relação entre o abominável da desolação e a 70ª semana profetizada por Daniel? Como as 70 semanas profetizadas por Daniel devem ser contadas? Deus adiou o cumprimento da profecia das 70 semanas? Como entender os números mencionados por Daniel alusivos ao período tribulacional? A que o Senhor se refere especificamente quando diz: fujam para os montes? Porque o Senhor Jesus disse
ai das grávidas? O que é a grande tribulação para os escolhidos? Cristo encurtará o período de sofrimento por causa dos escolhidos? O que significa a frase, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias? A tribulação de 7 anos será mesmo global? Como será a manifestação do Senhor em poder e glória? O que significa a frase, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça? Jesus fala do arrebatamento da igreja no sermão profético? Ninguém sabe mesmo quando será o arrebatamento da igreja, nem mesmo Jesus Cristo? São perguntas intrigantes. A iminência está relacionada com o arrebatamento ou com a manifestação do Senhor? Por que um será levado e outro deixado? O que isso significa? A parábola das 10 virgens é mesmo para a igreja, visto que a noiva não aparece? O que a parábola dos talentos nos ensina? A quem Jesus julgará em sua manifestação? Aí nós temos atividade de apoio no capítulo 3, página 91. Então essa terceira aula ela começa com a página 57 e vai até a página 91. Terminando o capítulo 3, nós vamos para o capítulo 4. E o assunto vai ser o arrebatamento da igreja. E começa na página 93. E essa aula da quarta lição ela vai até a página 121. Estamos esperando a segunda vinda ou o arrebatamento? Desde quando a Assembleia de Deus defende a ideia de que a segunda vinda terá 2 etapas? Como fundamentar a doutrina do arrebatamento da igreja nos evangelhos? A promessa dos anjos em Atos capítulo 1, versículo 11, refere-se ao arrebatamento ou à manifestação do Senhor? Por que Paulo chama o arrebatamento da igreja de mistério? A que se refere Paulo quando menciona a última trombeta em 1 Coríntios 15, 52? O que Paulo ensina sobre o arrebatamento em 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 a 17? Onde estão as almas dos mortos, especialmente os que ressuscitaram por ocasião do arrebatamento? Quais são as principais objeções à doutrina do arrebatamento da igreja? Primeira objeção: o arrebatamento da igreja só ocorrerá após a manifestação do anticristo, de acordo com 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Segunda objeção: Jesus não disse que o arrebatamento será secreto. Terceira objeção: não existe nenhum texto que divide a segunda vinda. São assuntos a ser tratados, são assuntos bons e intrigantes, porque está relacionado a esta pergunta. Quais são as principais objeções à doutrina do arrebatamento da igreja? O que é a teoria do arrebatamento pré-ira? O arrebatamento somente ocorrerá após a manifestação do anticristo? Como o arrebatamento será secreto se todo olho verá Jesus em sua vinda? A doutrina do arrebatamento é mesmo bíblica ou foi inventada pelos dispensacionalistas? E eu sou dispensacionalista. Pastor Ciro é dispensacionalista. Vamos entender isso. Por que há pouca referência à doutrina do arrebatamento na história da igreja? Onde estão os mortos que vão ressuscitar no dia do arrebatamento? Os mortos em Cristo e os vivos salvos serão arrebatados no mesmo instante? Em Tito capítulo 2, versículo 13, a bem-aventurada esperança diferente do aparecimento da glória do grande Deus? Terminando esta quarta aula, que começou na página 93, e ela vai até a página 121, já tem outra atividade de apoio, que é
O capítulo 4, aí, perguntas escatológicas, muito importante. Abraça essa ideia de fazer o seu curso na área de escatologia. Aí nós vamos para a quinta aula. A quinta aula ela envolve sinais escatológicos. Quais são os tipos de sinais escatológicos apresentados por Jesus? Quais são os sinais gerais da segunda vinda? Existem sinais indicadores do arrebatamento da igreja? A que tipo de sinais os 7 selos de Apocalipse se referem? Haverá grande avivamento ou apostasia em massa antes do arrebatamento? As luas de sangue são sinais do arrebatamento da igreja? Os pecados ligados aos tempos trabalhosos são sinais do arrebatamento da igreja? Egoísmo, avareza, presunção, soberba, blasfêmia, desobediência a pais e mães, ingratidão, profanação, ausência de afeto natural, irreconciliabilidade, calúnia, incontinência, crueldade, ausência de amor para com os bons, traição, obstinação, orgulho, amizade com o mundo. Por que a proclamação do Estado de Israel é um grande sinal escatológico? Terminando a quinta lição, que começou na página 125 e vai até a página de número 139. Aí nós temos na página 145 mais um exercício, que é a aula do capítulo 5. Aí nós vamos para a aula do capítulo 6, que começa na página 149 e vai até a página, deixa eu olhar aqui, a página 208. Profundo, hein? Por isso que é bom você pedir o seu exemplar hoje mesmo. Perguntas escatológicas. 101 resposta às principais questões sobre a doutrina das últimas coisas. Aí nós estudaremos sobre julgamentos escatológicos. Olha que sumidade, que profundidade. Quantos e quais são os julgamentos mencionados na palavra de Deus? Julgamento do pecado original, julgamento dos pecados atuais do crente, 5 julgamentos escatológicos. Quando ocorrerão os julgamentos escatológicos? O que é o tribunal de Cristo? O que é o julgamento de Israel? O que é o julgamento das nações? O que é o julgamento do diabo e suas hostes? O que é o juízo final? Como será o julgamento de quem morreu sem ouvir o evangelho? Como será o julgamento das crianças que morreram mentalmente imaturas? Teoria do julgamento igualitário, teoria da aliança familiar com Deus, teoria da eleição soberana. O que é o livro da vida? A morte e o inferno serão lançados no lago de fogo? O que isso significa? Aí nós temos aqui, ó, atividade de apoio na página 146. Aí depois nós vamos começar na página 179 a 208, a 7ª aula, período tribulacional de 7 anos. Quando ocorrerá o período tribulacional? Por que o período tribulacional durará 7 anos? Primeiro período, 7 semanas. Segundo período, 62 semanas. Terceiro período, 1 semana, período pré-tribulacional. Por que a igreja não passará pelo período tribulacional? Ensino de Jesus em Lucas 21, 25 a 36. Ensino de Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Ensino de Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 a 9. Ensino de Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 a 8. Ensino de Paulo. Promessa de Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Revelação de Apocalipse capítulo 4, capítulo 5 sobre os 24 anciãos. Revelação de Apocalipse capítulo 13, versículos 15 sobre a ação do anticristo. Revelação de Apocalipse 19, igreja
já estará no céu durante a tribulação. Ordem dos eventos escatológicos em Apocalipse capítulo 19, versículo 22. Como serão os juízos de Deus no período tribulacional? Haverá uma segunda chance de salvação no período tribulacional? Haverá salvação para o povo de Israel no período tribulacional? Quem são as duas testemunhas? Quem será o anticristo? Onde surgirá o anticristo? Diferenças entre Cristo e o anticristo. Quais são o número e o sinal da besta? Aí nós temos na página 208 uma atividade de apoio relacionado ao capítulo 7, a lição de número 7. Aí adentraremos para a última lição, que é a lição de número 8, estado eterno dos salvos. A igreja arrebatada participará das bodas do Cordeiro durante a tribulação? A igreja se manifestará com o Senhor após as bodas do Cordeiro? A batalha do Armagedon é a terceira guerra mundial? O que acontecerá com os sobreviventes da batalha do Armagedon? O que o Novo Testamento ensina a respeito do milênio? O que os profetas disseram sobre o reino de Cristo na terra? Quais são as diferenças entre pré-milenarismo, amilenarismo e o pós-milenarismo? O que é o amilenarismo? O que é o pós-milenarismo? O que é o pré-milenarismo? Se haverá pecadores no milênio, como estes serão salvos e glorificados? Como será a última revolta de Satanás e sua condenação? Como será a vida dos salvos na eternidade? O que é a nova Jerusalém e quem habitará nela? Aí, encerrando esta oitava aula, na página 245, nós temos as atividades de apoio. E já na página 247, as referências e notas, encerrando com a página 250. Olha, esse curso aqui, meu irmão, perguntas escatológicas. 101 perguntas principais. 101 perguntas das principais questões sobre a doutrina das últimas coisas. Peça o seu curso hoje mesmo. Código de área 13996206206938. Embora eu seja o reitor do Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida, também sou professor do CETADB, que é o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil. Eu louvo a Deus que eu já tive a grata satisfação de lecionar em muitas outras escolas, fazendo polos, e ainda continuo lecionando através da Google Meet. E você pode, irmão, abraçar esse projeto, fazer esse curso. Se você deseja implantar um núcleo na tua igreja, entre em contato conosco. Te daremos as informações, te encaminharemos também. Você pode consultar o site do CETADB, www.cetadb.com.br. Você pode abrir um núcleo também na sua residência, na sua igreja, melhor dizendo, na sua igreja. Se desejar trabalhar através do nosso instituto, fica à vontade também. Professores estarão lecionando essa importante disciplina. Você vai aprender muito. Já temos as aulas em podcast, temos as aulas também na playlist no YouTube. Eu vou encaminhar você às aulas da playlist. Você vai entender tudo de escatologia. Você vai entender tudo de escatologia. Aproveite a oportunidade que se chama hoje. Código de área 13996206206938. Fale com o reverendo Davi Elias Domingos. Deus abençoe tua vida, meu irmão. Deus abençoe teu lar. Deus abençoe tua casa e tua família. Hoje e sempre. Na pessoa de Jesus Cristo. E lembre-se. Conhecimento não ocupa espaço. Provérbio chinês diz que o sábio que pensa que muito sabe, logo descobre que nada sabe. Porque a nossa vida é um constante aprendizado. E enquanto vivermos, vamos continuar aprendendo. Sempre coisas boas, novas e maravilhosas.
Invista em conhecimento. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Antes santificar a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre pronto para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Deus te abençoe. Graça e paz.